Olá, morecos! Como vocês estão? Eu sou a Deia Romano. Gratidão por estar aqui comigo, gratidão por estar sempre presente, assistindo aos meus vídeos. Eu estou muito feliz. Os vídeos estão sendo muito vistos, né? Muitos likes, o canal está crescendo muito, isso me deixa muito feliz e me dá a certeza de estar cumprindo o propósito, né, de estar chegando cada vez mais perto de atingir o objetivo que foi traçado lá no início do projeto. Então, por favor, se inscreve, deixa o seu like logo agora no comecinho do vídeo. E, por favor, compartilha, assiste os outros vídeos. Tem playlist, tem podcast que você pode apenas ouvir, né, sem precisar ficar aí sentadinho, olhando para a tela. E vamos lá. Então, o tema do vídeo hoje é o que a espiritualidade tem para te dizer, né? Sem estipular um tempo, sem colocar para essa semana, mas assim, o que a sua espiritualidade tem para te dizer, né? E o que inspirou esse meu vídeo? Essa semana eu atendi uma moça e assim que eu comecei a fazer as minhas orações para iniciar o atendimento, eu estava embaralhando ainda e fazendo a oração, pedindo licença para orar, pedindo que os guias espirituais dessa pessoa estivessem comigo, os meus guias. Se apresentou para mim muito rapidamente uma pombagira. E uma mulher muito doce, uma mulher de meia idade. Eu consegui ver ela exatamente como ela é, ouvir a voz dela, exatamente como ela se apresentou para mim, né? E ela me disse que cuidava daquela menina e que gostaria de passar, então, a mensagem. E a consulta toda de baralho foi praticamente ditada por essa entidade, mas ao longo de todo o atendimento eu consegui sentir o amor mesmo, o amor, o cuidado que essa mulher tem pela moça que eu estava atendendo. E aí eu falei para ela, né? Eu falei, olha, aqui para mim se apresentou uma pombagira, não sei se faz parte da sua crença, se essa é a sua fé. Se não for, deixa passar essa informação. E aí ela me disse que a família dela toda era um bandista, mas que ela não era, né? Mas que ela ficava grata pelo cuidado que as entidades tinham com ela, né? Então, eu fui inspirada, pensei, né? Por que não gravar um vídeo desse tipo? Porque isso é extremamente comum, né? As pessoas pensam que quando a gente faz uma consulta de baralho, de tarô, acha que são os nossos guias, né? Do cartomante presentes ali também, porque são eles que nos acompanham nesse trabalho, são os nossos professores, os nossos orientadores nesse trabalho, né? Mas a grande verdade é que quem envia a mensagem para você é a sua família espiritual. É a sua família espiritual. Às vezes eu consigo ter contato direto, né? Quando é da vontade, quando é permitido, eu tenho contato direto com esses espíritos. Nem sempre. Agora, eu tenho certeza que a mensagem ela sempre vem da sua família espiritual. E eu sou apenas uma mediadora. Então é por isso que eu tô gravando esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Consulta número 1, consulta número 2 e consulta número 3. Então você pode pausar o vídeo,
para fazer a sua escolha. Pode escolher pela pedrinha, pelo baralho. Como eu sempre falo, fazendo uma breve meditação. O que é uma breve meditação? É aquele olhar para dentro. É se permitir enxergar com os olhos da alma. Ouvir com os ouvidos da alma. Sempre que a gente precisa de uma resposta, de um direcionamento, ele está dentro da gente. Então vamos lá para o jogo aqui, número 1. Deixa eu colocar os outros aqui de lado. Gente, só queria fazer um adendo. Eu tô gravando um pouquinho mais tarde do que eu gostaria, porque mais cedo é um pouquinho mais de silêncio. Mas eu não consegui me organizar, enfim, aqui dentro dos meus afazeres. Não consegui me organizar e acabei iniciando a leitura agora um pouquinho mais tarde. Nisso, eis que a minha vizinhança toda acordou também. Então eu tenho uma vizinha que ela fala muito, 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 muito alto mesmo. Eu moro aqui há 22 anos e há 22 anos convivendo com o jeito dessa vizinha falar, que é muito alto. E eu fiquei aqui muitos minutos esperando, gente, para começar a gravar, muitos mesmo, porque ela está falando. Eu não sei se está saindo aí no vídeo, mas ela está falando muito alto. Ela vem na janela, fala com alguém que está no pátio, volta, grita dentro da casa dela, volta, grita na janela de novo. E eu falei, bom, daqui a pouquinho ela para. Mas ela não parou. E assim sendo, vou fazer o meu vídeo, porque não posso esperar mais. Além de outros barulhinhos aqui, de alguém trocando o pneu do carro. Mas vamos nos concentrar na mensagem, então, tá bom? Então vamos lá, consulta número 1. Pedindo para que a sua família espiritual esteja aqui, para que a sua família espiritual passe essa mensagem para você. Para que você ouça o que você precisa neste momento da sua vida, na área específica que você precisa. O plano terreno, o que é plano terreno? Trabalho, né? Organizações aqui do cotidiano, da vida prática. Estão com uns caminhos muito bons. A mensagem que vem para você é o seguinte, a decisão que você tem que tomar, ela tem que ser uma decisão muito assertiva, né? Ela tem que ser uma decisão baseada na razão, mas essa decisão que você vai tomar baseada na razão, então você vai tomar a decisão se é o melhor plano financeiro, se é o melhor plano de trabalho, se é o melhor... Se você consegue conciliar, né, tempo, horário de sair de casa. Quando a gente toma as decisões, é assim, né? Quem tem filho, concilia com o horário da escola. São decisões muito práticas e muito racionais. Mas aqui tá falando que você também pode contar com o seu coração, que você também pode contar com os seus sonhos, tá? Então, você não precisa mais... Aqui tá falando que você atingiu um patamar, né? Você chegou no momento de poder tomar as decisões também com um pouco de gosto, né? Você não precisa só se sacrificar e tomar essas decisões baseada na necessidade, né? Que finalmente você pode levar em consideração um sonho, um gosto, o seu coração, né? E tudo isso como resultado de todo um sacrifício passado. Então, a pessoa tá falando aqui assim para mim, hoje você é dono do seu caminho, hoje você é dono das suas próprias decisões. Porque ao longo da vida, a gente passa mesmo por momentos em que a vida decide pela gente, né? A grande verdade, gente, é que tudo é consequência de algo que a gente fez. Mas aí é uma conversa bastante profunda e tudo mais, né? Então a gente tá falando
do ponto de vista consciente, né? Então, existem momentos na vida que a gente não tem consciência de que aquele momento é uma consequência de coisas anteriores, e a gente tem essa impressão, né? A gente está perdido ali no meio daquele caminho e a gente tem a impressão de que a vida decide pela gente, de que a gente não tem o poder de decisão nas nossas mãos. Parece que sempre alguma circunstância, alguma área, alguma pessoa, alguma necessidade exterior a nós ou adjacente a nós que toma ali o primeiro lugar para que a gente tome uma decisão. Mas aí você vai vivendo e vai chegando uma hora, né? Graças a Deus que a gente consegue fazer isso. Então aqui tá falando que você pode, claro, deve e vai contar com as pessoas que você ama, com as pessoas da sua família, com as pessoas que serão impactadas diretamente por essa tomada de decisão, mas que talvez elas não tenham a visão que você tem, a maturidade que você tem, e acabem, de repente, indo contra a sua opinião, indo contra a sua decisão. Porque, como eu tô falando, você vai colocar o seu coração, você vai colocar o seu sonho, né? Você vai colocar algo que talvez as pessoas não entendam nesse momento. E aí algumas pessoas podem chegar para você e falar, olha, você tá errado, você vai se arrepender lá na frente, não vai por esse caminho não. E aqui tá falando que você pode ser um pouco teimoso, cuidado com a agressividade, tá? Fica aqui de alerta para você não usar palavras agressivas, para você não perder a paciência, para que você não tenha, de repente, uma explosão, né? Aqui tá falando para que você deixe claro para essas pessoas que você não vai mudar de opinião, que você tem certeza, né? Algo te diz, é algo que vem de dentro mesmo de você, e é algo muito seguro, sabe? Então, diga de maneira carinhosa. Se essas pessoas não ouvirem, não diga mais nada. Não diga mais nada. Você não precisa ficar convencendo as pessoas de que você tá certo, né? Melhor ter paz do que ter razão. Mas a sua família espiritual vem dizer isso para você, tá? Vem dizer isso para você. Você precisava, né, desse apoio. Você precisava desse apoio. As pessoas vão ficar preocupadas, né? As pessoas acham que você tá doido. Pronto, tá doido, enlouqueceu de vez. Mas não é. Em pouco tempo, a sua tomada de decisão vai se mostrar acertada. Em pouco tempo, vão perceber que você tomou essa decisão não baseado só numa própria vontade, mas baseado também no melhor para toda a família, que você está tendo um pensamento é um pensamento pequeno, mas que ele vai crescer. A palavra está vindo para mim, a palavra é revolucionário. E aí eu fiquei aqui com medo de falar e não sei isso. Mas é essa palavra que está vindo aqui para mim, tá? O seu pensamento é revolucionário, é aquilo que sempre acontece. Então choca todo mundo. A impressão que dá é que é algo que vai começar e já vai terminar, que não vai ter futuro e tudo mais, mas essa não é a verdade. Essa não é a verdade. É algo, sim, que a gente pode colocar como rentável financeiramente, é algo que a gente pode colocar como sólido e como o início, de repente, de algo muito maior, tá? De algo muito maior. Essa aí é a primeira mensagem que a sua família espiritual tem para passar para você. Coragem. Só não seja arrogante. Não há necessidade de ser arrogante. Não tem problema que as outras pessoas não entendam, né? Você não precisa ser agressiva nas palavras. Não precisa se mostrar dono da razão, né? Seja o mais amoroso possível.
Vamos lá, segunda mensagem aí. Todo final traz um recomeço. A ideia, que clichê, né? Que clichê. Mas é que essa finalização que você passou, já passou, na verdade, né? Você vai falar pra mim, não, Déia, eu tô passando. Não, já passou. Já passou, você tá se demorando muito nessa finalização e você tá se recusando a enxergar o recomeço, porque, gente, entenda, é automático, tá? É automático, é cíclico. Imagina um círculo aí, ele não tem começo nem fim. É automático, então assim, acabou, o outro já começou. E aí, você tem que enxergar isso. Existem pessoas que ficam se demorando. Eu tô vendo aqui que tem gente há 8, 9, quase um ano aí, 8, 9 meses, quase um ano parado, chorando leite derramado, literalmente, chorando leite derramado. Por que eu tô falando assim, Déia, você tá faltando com respeito com a dor do outro? Não, porque aqui tá falando pra mim que não é nada que tem a ver com uma morte física, não tem nada a ver com uma morte de familiar. Aqui não tem nada de tão grave. Aqui tá falando que é uma finalização de ciclo do dia a dia. Aqui tá falando que é algo que todo mundo sabe que não vai ser eterno, né? E se você não sabe, de verdade, você tá sendo tolo. É uma tolice não pensar no término, sabia? É uma tolice não pensar no fim. Nós precisamos falar de fim. Nós precisamos falar de fim, de morte, de luto. Nós precisamos falar disso. Porque senão você vive uma vida ilusória, muito romântica, uma visão muito romântica das coisas, e na hora que acontece, você se torna realmente um tolo naquele assunto. Você pode ser muito inteligente, muito descolada, você pode saber fazer 1 milhão de coisas, você pode ser foda no que você quiser. Essa é a grande verdade. Mas se você não fala sobre fim, se você não fala sobre morte, se você não reflete sobre isso, você fica refém da situação. E nós temos muitas mortes e muitos fins todos os dias na nossa vida. Todos os dias. E aí, você fica, na hora que acontece, você coloca aquilo como extraordinário, como, oh meu Deus, acabou o mundo. O que eu faço a partir de agora? Então, essa pergunta, o que eu faço a partir de agora, é porque você não pensou. Porque você não colocou no planejamento o fim. Você tem que colocar no planejamento o fim. Porque senão você fica perguntando, o que eu faço a partir de agora? Eu não sei viver se não for assim. Quantas pessoas você ouviu falar isso? Quantas vezes você falou isso na sua vida? Né? Então, os fins, eles têm que ser contemplados no seu planejamento. Justamente para que você não chegue nesse momento e você não perca aí, de repente, meses, anos da sua vida fazendo essa pergunta, o que eu faço agora? Entende? Então, assim, existem fins necessários, existem fins que não tem como conter, né, gente? Não tem, é algo que foge do seu controle. Então, aqui tá falando o seguinte para você. Tá falando para você enxergar mais beleza nas coisas, tá? Por quê? Ideia, que conselho bobo, né? Perto da dor que eu tô sentindo aqui do meu luto.
seja ele qual for. Como eu tô te falando, não tem a ver com morte de pessoas, tá, gente? Eu tô falando com uma finalização de ciclo de alguma coisa aí. Nossa, Deia, que conselho boboca, né? Não. Por quê? Porque quando eu vejo aqui, eu vejo uma pessoa que ela tava alienada. Então só aquilo era bonito, só aquilo trazia prazer, só aquilo valia a pena, só por aquilo eu me movimentava. Então aqui tá falando que o mundo, as pessoas, aquilo que você não conhece, também é belo, também é bonito, também é prazeroso, também é interessante, também ensina, também vale a pena. Aqui tá falando para você enxergar beleza em coisas que você nem imaginou. Então, aqui tá falando para você sair mesmo da caixinha, literalmente sair da caixinha, na verdade. Na verdade, a cigana até riu, né? Aqui tá falando pra sair da casinha mesmo. Por que sair da casinha? Porque ela falou pra mim, essa pessoa fica trancada em casa. Você chama ela pra ir em algum lugar, ai, vamos no parque ali. Ah, já cansei de ir naquele parque, eu já sei aquele parque, eu já fui muito naquele parque, eu moro aqui há 40 anos, eu cansei de ir naquele parque. É isso que essa pessoa fala, né? Então a cigana tá falando, saia da casinha para você enxergar a beleza em um lugar que você não enxerga. Não é o fato de você já ter ido lá 1 milhão de vezes, de você estar frequentando aquele lugar há 40 anos, que você conhece a beleza daquele lugar, que você experimentou o prazer que aquele lugar pode te proporcionar, que você aprendeu as coisas que aquele lugar quer te ensinar, né? Então, tá falando para você sair dessa tolice. A palavra tolice tá na minha cabeça, gente. Ela tá grudada, porque aqui tá falando é uma tolice. Não é uma teimosia, não é uma deprê, não é isso. Aqui tá falando uma tolice, tá falando que você tá preso numa ideia tola e você está perdendo vida. Você está perdendo vida, você está secando por dentro. E isso não é legal. Tá? Então, assim, beba água. Beba água, fisicamente falando. Beba água. Saia no sol, abre a janela e bebe um copo d'água e sai no sol. Isso vai começar a te transformar de fora para dentro, do físico para o emocional e o espiritual, porque de repente você tá se tornando mesmo uma pessoa muito seca, sabe? E aí, qual é a boa notícia, né? A boa notícia é o seguinte, se você fizer isso aí que a gente tá falando, que a gente tá aqui carinhosamente te aconselhando, em pouco tempo a sua vida muda, novas parcerias. Então você lembra que você estava obstinado, que você achava que só aquilo era bom, só aquilo te fazia feliz, só aquela forma de viver era o que valia a pena? Em pouquíssimo tempo, gente, eu diria que, sei lá, de 5 meses a 1 ano e 3 meses, mais ou menos, a sua vida é outra. Daqui 1 ano e 3 meses, você olha para trás, você fala, meu Deus, não é possível. Você já estará num novo emprego, ou com uma nova empresa, ou com uma nova casa, ou com uma nova parceira, um novo parceiro. Você já pode ter filhos daqui 1 ano e 3 meses. Sabe quando você conhece alguém, já casa, já tem filhos, né? Essas cartas aqui, vocês vendo a imagem, né? Você lê exatamente isso. Olha, casa, logo tem filho e vive um amor e vive a paixão e tudo mais, né? Literalmente isso, mas aqui também se aplica para todas as outras áreas,
né? Então, há um ano você pode se ver hoje com muita dívida, você pode se ver hoje realmente sem saber o que fazer. Andréia, você tá louca? Você tá louca? A dívida que eu tenho hoje não tem como tá paga em 1 ano e 3 meses. Confia. Confia, você não tá sozinho, você tá recebendo uma mensagem direta da sua família espiritual. Você está recebendo uma mensagem direta da sua família espiritual. Confia. Saia da casinha. Beba água, vai tomar sol. Beba água, vai tomar sol. Vai enxergar a beleza naquilo que você ainda não enxergou. Sabe aquela mesma árvore que você passa todo dia? Sabe, aquela mesma árvore? Vai lá e fica olhando para ela. Tenta enxergar o que você não enxergou nela até hoje. Se abra para você virar essa página, para você sair desse luto e você dar espaço para as coisas novas que tem para chegar na sua vida. Novas parcerias, novos projetos, novo emprego, nova vida financeira, nova vida emocional, filhos, esposa, marido, amigos, dinheiro. Volta para me contar. Volta para me contar. Já falei que é atemporal esse vídeo, não interessa quando você ouviu, né, essa mensagem, quando você assistiu esse vídeo, volta para me contar. Eu tenho muitos clientes que fazem isso, gente. Depois de 1 ano, 2, Deia, oi, tudo bem? Você lembra de mim? Claro que eu lembro, tá salvo no meu celular, nome da pessoa, tudo. Eu não lembro da consulta, tá, gente? Consulta é muito difícil eu lembrar. Por 2 motivos. Uma que realmente é muita gente, muito nome, muita história, né? E eu tenho um montão de afazeres, eu acabo realmente não lembrando de maneira humana. Mas existe também o fato espiritual, que boa parte do que eu vejo ali é aquele flash, né? Eu vejo e depois eu realmente não lembro. Eu só sou uma mediadora mesmo. Aquilo só passa por mim, né? E aí a pessoa fala, olha, você falou isso, você falou aquilo outro, tudo mais, e aconteceu exatamente, tal. Então, volta. Porque a ideia, você tem certeza que você acertou? Eu não, eu tenho certeza de que eu estou passando uma mensagem da sua família espiritual para você. Isso eu tenho certeza. E é por isso que eu não duvido. É por isso que eu não duvido, entendeu? Se fosse algo que saísse de mim, eu já falaria para você, olha, eu sou humano, eu sou falha. Mas aqui não, uma mensagem da sua família espiritual, tá bom? Bom, uma última mensagem aqui é o seguinte, você tá teimando aí na sua área profissional ou aquilo que te dá dinheiro, eu não sei se é a sua área profissional ou se é algo que você faz em paralelo. Pode ser o fato, pode ser assim, você trabalha numa empresa, mas você empreende ou você faz alguma coisa em paralelo. Aqui tá falando para você perceber que já perdeu muito, perceber que já exigiu muito de você fisicamente, já exigiu de você ficar longe, né, da sua família e tudo mais. Se você, de repente, trabalha em algum lugar ou tá fazendo alguma coisa que é longe da sua família, sabe aquele negócio? Olha, eu vou, mas para sustentar, e aí você deixa a sua família em algum lugar, né? Mulheres que deixam filhos em algum lugar e vai trabalhar longe, pais de família que às vezes vão trabalhar longe e deixam ali a família, já deu, assim, parece que já tem algum tempo que isso não tem sido suficiente, que as perdas, elas têm sido maiores do que os ganhos, e nem sempre a gente está falando de perda financeira, sabe? Então, assim, tudo bem, valeu a pena durante algum tempo, você foi, trabalhou, sustentou, mas agora a sua presença é mais importante, o seu apoio emocional é mais importante,
o seu abraço é mais importante, seu conselho é mais importante, sua vigilância é mais importante. Parece que agora você tem que cuidar não só da parte física e material, mas a sua presença agora é indispensável. Então, a mensagem é a seguinte: não tenha medo de voltar, volte, não tenha medo de voltar para sua casa, de voltar para o seu lar, de voltar para suas origens, de voltar para aqueles que você ama, que precisa de você. Essas pessoas precisam de você fisicamente. Ah, não, Deia, mas eu tô presente. Não tá. Não tô te acusando, não tô falando que você tá fazendo errado, não tô falando, não é isso, mas é que precisa de você lá fisicamente. Não tá sendo o suficiente por telefone, por videochamada, uma vez por semana, uma vez por mês. Não, Deia, mas eu só durmo fora de casa de segunda a sexta, sábado e domingo eu tô em casa. Não tá, gente. E aqui a gente não entra na discussão de é certo, de errado, para uns dá certo, para outros dá errado. Não é isso. É a mensagem para você, a mensagem é direta para você. No seu caso, não dá para fazer assim agora. Tá? É para você. A gente não tá entrando na discussão, Deia, mas tem famílias que precisam. Tudo bem, não tem certo, não tem errado. Cada um acerta aí a sua maneira de viver e tudo mais. Mas eu tô falando com você, eu tô falando pra você agora, você precisa voltar. Você precisa voltar, a sua presença física lá dentro da casinha, fazendo comida, abraçando, beijando. Tá bom? E aí, tá, Deia, ótimo, bonito, filosófico, lindo, espiritual. Como que eu consigo dinheiro? E aí, da onde vem esse pataco? Vem, confia, você vai ter esse emprego. Olha aqui, esse emprego ele já tá estruturado. Esse emprego, inclusive, ele já até existe. Esse dinheiro, essa maneira de subsistência, ela já tá garantida. Já existe. Tá? Ela só depende de você enxergar, de você ter maturidade, ter paciência. Aqui tá pedindo para você ter mais maturidade, tá? Parece que você já tem aí uma certa idade. Espera que eu vou beber água. Parece que você já tem uma certa idade, mas você muito envolvido, muito envolvida nessa vida inteira de ficar longe e tudo mais. Parece que você não se deu muito conta, né? Chega uma hora que tem que voltar. Chega uma hora que a gente tem que voltar para as nossas raízes. Isso é muito comum na maturidade mesmo, né? Da gente perceber aí algumas coisas. Então é isso. Jogo número 1. Vamos lá para o jogo número 2. Jogo número 2, o que a sua família espiritual quer te falar? O que a espiritualidade quer te passar? De mensagem. Seus guias espirituais, família espiritual que te acompanha, amigos, espíritos afins. É aquilo, pra gente dar um passo pra frente, a gente tem que deixar outro pra trás, né? Imagina uma estrada assim, com uma paisagem. E aí você vai contemplando aquela paisagem, vai seguindo, né? E aí vai ficando pra trás, né? Vai ficando pra trás. Às vezes quando a gente tá acompanhando alguma coisa no ar, né?
Agora me veio essa imagem assim na memória, né? Você tá olhando assim para o céu e você tá acompanhando ali alguma coisa que você tá admirando, sei lá, um avião, um pássaro. Isso é comum na estrada, né? A gente olha lá, e aí você fica olhando, mas aquilo dura um pequeno pedaço, né? Um pequeno tempo. E aquilo fica para trás. E foi lindo, né? E foi lindo, e você continua andando e ali você continua conversando com as pessoas dentro do carro sobre aquilo que vocês estavam vendo, sobre aquilo que vocês estavam olhando, né? É lindo, mas passa. E aí, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar para onde a gente está indo. Então, a mensagem aqui, gente, ela é um pouquinho o contrário. Geralmente, o conselho que a gente dá, clichê, é assim: aproveite a jornada, aproveite o caminho, né? Tem muita gente que fica muito focada no objetivo e ela não aprecia esse caminho, não aprecia essa jornada, não aprecia essa caminhada, né? E aqui é o contrário, aqui tá falando que você se sente tão bem na caminhada, né? Que você deixa passar o objetivo final. Você acaba esquecendo, boa parte do tempo, você acaba esquecendo que tem um objetivo, que você está indo para algum lugar. Para onde você está indo? Você lembra qual é o seu objetivo? Será que esse objetivo ele ainda faz sentido? Porque isso é natural também, né? Aliás, é assim que tem que ser, né? A gente planeja, aí a gente coloca em prática, aquilo que vai dando certo a gente vai melhorando, aquilo que vai dando errado a gente vai tirando, vai consertando, e aí a gente vai replanejando e recolocando em ação, né? E vai avaliando e vai planejando, colocando em ação, avaliando e planejando de novo, colocando em ação. E aí esse objetivo final aqui, ele vai sendo aprimorado, ele vai sendo lapidado. Será que você fez isso? É isso que está querendo dizer aqui. Está querendo dizer que você estabeleceu um objetivo final há 8 anos atrás, 10 anos atrás. E você não avaliou, não recalculou essa rota. E aí você está andando para frente achando que você vai chegar lá naquele objetivo que você traçou 10 anos atrás, mas não vai, amor. Não vai, você não é mais a mesma pessoa, as pessoas ao seu redor não são mais as mesmas pessoas, a situação não é mais a mesma. E você nem se deu conta disso. Você nem se deu conta disso. E aí, por que essa mensagem vem da sua família espiritual? Porque é uma mensagem amorosa dizendo para você vir trazer a consciência, isso trazer a consciência de maneira por vontade própria, de maneira própria, porque se você não fizer isso, eu tô te avisando, tô te falando agora que é para você ter consciência agora, porque você querendo ou não, você estendendo ou não, você até vai conseguir estender um pouco, mas você não vai conseguir evitar que isso seja cortado, que isso seja tirado. Tá entendendo? Você não vai conseguir evitar isso. Então, recalcula a rota. E detalhe, avalia, recalcula a rota, planeja de novo, estabelece novos objetivos, porém agora, uma informação muito importante que vem aqui, porém agora, você vai precisar contemplar, você vai ter que colocar nesse seu novo planejamento a consequência daquilo tudo que você deixou passar. Porque tem coisa que independe da sua vontade e que agora é consequência. Você foi vivendo, e aí essas coisas vão ter uma consequência.
E aí agora, na hora que você recalcular essa rota e você fizer estabelecer um novo objetivo, estabelecer um novo planejamento, você vai ter que contemplar essas coisas que foram acontecendo aí, que veio entrando na sua vida, né? Vai dar tudo certo no final. Pô, Déia, que puxão de orelha. Então, mas o que eu posso fazer, família? O que eu posso fazer? Tô aqui pra isso. Tô aqui pra isso. Segura aí. Segura aí, toma essa bomba aí. Mas assim, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso estar aberto pra você, né? Um novo mundo, literalmente, um novo mundo tá aberto pra você. Você vai enxergar a vida de um outro prisma, um não, de vários, você vai enxergar coisas impressionantes, extraordinárias, né? E pode ficar tranquilo que o seu mentor, o nome que você queira dar, né? Eu não sei o nome que você dá, hein? Mas você sabe aquele amigão mesmo que tá do seu lado? Seu guia espiritual, seu mentor espiritual. O nome que você quer dar aí tá do seu lado. Tá do seu lado. Fica tranquilo, fica tranquila. Bom, mensagem da sua família espiritual. Se você tá querendo aí casar, constituir uma família e tudo mais, a mensagem pode ir, né? Se você tá pensando, né? Será que eu devo fazer isso? Então a resposta é sim. Aí tem um outro lado também, tem o lado daquele grupo de pessoas. Eu nem digo que a maioria, eu diria que 50% das pessoas que vão ver esse vídeo, enfim, tá nesse caso de, tô avaliando se devo, né, casar, constituir uma família, se tá na hora, eu tô me achando muito novo, muito nova, antes eu preciso estudar, antes eu preciso fazer uma carreira e tudo mais. Se você tá nessa dúvida, pode ir, porque a pessoa que tá do seu lado, a pessoa que você pretende, né, formar essa família, estabelecer esse laço, é uma pessoa que vai te ajudar a crescer, é uma pessoa que vai fazer parte dessa construção toda que você tá falando, né, de estudar, de trabalhar, de ter uma carreira, de ter uma vida financeira estável, de viajar, conhecer lugares. Então, assim, parece que tá passando na sua cabeça algo do tipo, eu vou ter que renunciar a tudo isso para ficar com essa pessoa, para casar. Não vai ter que renunciar. Vocês vão fazer tudo isso juntos. 50% das pessoas estão aí nesse grupo. E os outros 50% das pessoas que estão me ouvindo são pessoas que não acreditam nisso, né? Que estão com a vida muito, mas gente, muito longe desse cenário todo que eu coloquei. E isso vai aparecer para você do Neida. Ai, gente, prepara o coração. Ai, que alegria, que mensagem boa. Gente, vocês não têm noção da vibração, da energia boa que eu tô sentindo agora, dando essa mensagem para vocês. Imagina assim, sabe as tia, avós, tios, sabe aquela família que chega dando aquela notícia e fala, meu filho, você não acredita? É isso que eu tô vendo. Eu tô vendo uma família, sabe? Uma família, aquela família grandona, barulhenta, que chega te dando essa notícia. Filho, filha, você vai casar, você vai ter filhos, você vai viajar, você vai estudar, você vai se formar, você vai ter uma casa linda, você vai, sabe? E aí... E você falando, gente, André enlouqueceu de vez, né? Cadê a família dela que nem interna? Vocês devem estar falando isso, né? Gente, é sério. Juro como eu tô vendo isso. Eu tô ouvindo essas pessoas, eu tô ouvindo as gargalhadas, eu tô vendo os abraços, eu tô sentindo os abraços dessas pessoas. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Isso tá na sua vida, isso tá no seu destino e não vai demorar.
Não vai demorar, gente, para isso acontecer. Então, se você acha que você não é uma pessoa... Não, mas eu não nasci para casar, ter filho, para ter essa vidinha, não. Ah, nasceu sim. Na verdade, foi você que planejou isso. Foi você que planejou isso para essa encarnação. E tá chegando, tá? Tá chegando, já tá aí pertinho de você, já tá aí à sua disposição. Por mais que você não acredite. Mais uma informação. Gente, é que às vezes eu acho que eu não consigo colocar em palavras o que é esse meu trabalho, sabe? Mas você vê que quando eu me disponibilizo, eu tô sentindo agora a mesma coisa que eu senti naquela história que eu contei pra vocês no começo do vídeo. É tão genuíno, porque como eu tô falando, eu tô vendo os seus familiares, eu tô vendo essas pessoas, eu tô sentindo, eu tô participando dos abraços, dos sorrisos. E é algo extraordinário, assim, um sentimento muito bom. Sabe quando você passa na faculdade, você consegue aquele emprego, aí você chega no almoço de domingo contando para todo mundo? Quando você tá grávida e você chega no almoço de domingo contando para todo mundo e todo mundo levanta e grita e abraça e beija? É isso. É isso que eu tô sentindo, é isso que eu tô vendo, é isso que eu tô vivenciando um pouquinho aqui com a sua família espiritual. Que lindo, que privilégio, que privilégio. E você sabe que esses vídeos, pode ver aí no canal, tem vídeo de 5.000 visualizações e tem vídeo de 100 e poucas, 200. Vídeos como esse aqui, que o título, né, ele não é muito chamativo ou ele é muito específico, né? Mensagem da sua família espiritual. Não é todas as pessoas que clicam, né? As pessoas querem saber de previsão, de futuro, de adivinhação, né? Isso tá mais no gosto popular. Vídeos como esse aqui, eles não têm não estoura, né? A cigana tá falando pra mim, ai, minha filha, não fala isso, vai que estoura. Bom, não sei, tomara que estoure, né, gente? Mas eu digo assim, a princípio não é uma chamada atrativa, né? E são os vídeos, gente, que acontecem as coisas mais extraordinárias espiritualmente falando aqui comigo. Aqui na minha vidência, nas coisas que eu ouço, nas coisas, né, que eu vejo. Espiritualmente falando, o que acontece comigo é lindo, lindo mesmo. Bom, mais uma mensagem da sua família espiritual para você é o seguinte, aqui tá falando para você contar com a ajuda de pessoas, mesmo que distante. Aqui tá falando de família, gente, mas não tá falando só da família carnal. Aqui tá falando, de repente, daqueles amigos que a gente considera família, sabe? Aquele amigo mais achegado que irmão, como diz a Bíblia. Aqui tá falando de pessoas que realmente podem te ajudar num momento muito difícil, especialmente financeiramente ou de saúde. Você sabe aquela grana que você precisa gastar, que de repente está relacionado a algo muito sério, como de repente saúde, ou aconteceu alguma coisa com a sua casa, com um bem material, e você precisa ali dispensar uma grana e você não tem de onde tirar essa grana. Às vezes você não tem nem nome, né? Meu nome tá sujo, eu não consigo fazer um empréstimo e tudo mais. Então aqui tá falando para você buscar sem vergonha. Eu não achei a palavra aqui, gente. Mas assim, para você não ter receio, né? De, ai meu Deus, eu não queria pedir ajuda, eu não queria... Ai, é uma humilhação. Tira isso da cabeça. Tira isso da cabeça. Você é uma pessoa importante para muitas pessoas, tá? Você é uma pessoa importante para muitas pessoas e você precisa de ajuda nesse momento. Então, não tenha vergonha de pedir, não tenha receio de expor. Você tá guardando para você, né?
Não tenha medo, não tenha receio de expor o que você está passando. Expor uma dificuldade não é uma fraqueza, né? Não é uma fraqueza. Olha aqui, tá falando que você tá fingindo para as pessoas que tá tudo bem e na verdade não tá, né? Você não precisa mais fingir para as pessoas que tá tudo bem. Olha aqui, o sucesso, a resolução da sua situação, ela tá realmente completamente relacionada ao fato de você se permitir mostrar os seus sentimentos, de você permitir mostrar a sua vulnerabilidade, de realmente expor, gente, para pessoas aí importantes para você, que fazem parte aí da sua jornada, para que elas possam realmente te ajudar nesse momento que você mais precisa, tá? Então vai atrás dessas pessoas. Vai atrás das pessoas e outra, não é à toa que são essas pessoas que vão te ajudar. Não é à toa que são essas pessoas que vão te ajudar, tá? Então essas pessoas, elas estão no seu caminho, de alguma forma, vocês tiveram essas trocas, como eu disse, pode ser pessoas que estão longe, pessoas que vocês tiveram uma relação, de repente, algum tempo atrás. De repente, são pessoas que nem fazem parte do seu dia a dia no momento, mas eu tenho amigos assim, eu tenho uma, duas amigas que eu convivi há 20 anos atrás, numa empresa que eu trabalhei, e a gente nunca mais se viu fisicamente, pessoalmente, mas a gente se acompanha nas redes sociais e tudo mais, e é verdadeiro, e a gente fala uma para outra. Se precisar, a gente vai atravessar o mundo correndo para ir aí te ajudar. E de repente você pode falar para mim, Deia, mas isso não é amor. Se vocês realmente se amassem, se vocês realmente fossem amigas, vocês teriam dado um jeito de ter se encontrado nesses 20 anos. Não julgue. Não julgue. Existem todos os tipos de relação no planeta que você, se você não vive, se você não conhece, se você não viveu, não julga. E eu tô vendo mais ou menos alguma coisa desse tipo aqui. De repente pode ser uma pessoa que você não vê há muitos anos, mas que são pessoas que estão para você e tem um porquê delas estarem para você, tá? Tem um porquê do reencontro no momento e tem um porquê do reencontro ser pautado numa ajuda, num socorro, numa necessidade, tá? Então não tenha receio disso não. E vai fazer bem para você, vai fazer bem para você falar dos seus medos, dos seus fracassos, né? Vai fazer bem, né? Essa semana eu também ouvi uma frase muito, muito interessante, que é assim, esse fracasso faz parte da sua próxima vitória. Então, assim, uma vitória, ela é constituída de alguns fracassos, gente, sempre, né? Pra gente acertar em algo, a gente errou em outros algos. Ai, que português peculiar, querida professora. A gente errou sim. A gente errou em muita coisa para ter um acerto. Ah, não, acertei de cara. Será? Só que não, né? Ninguém acerta de cara, gente. Não tem como. Não tem como. Ó, as crianças vieram brincar no pátio, porque agora saiu um solzinho. Agora fez muito frio essa semana, gente. Moro em São Bernardo, no campo do Pé da Serra. Só Deus sabe o frio que eu passei na motoquinha, que eu tenho uma motoquinha fiel escudeira para ir trabalhar, né? 15 para 7 da manhã, sensação térmica de 10 graus para o planeta inteiro. Para o planeta inteiro não, para minha região, mais a sensação térmica de quem tá numa motoquinha. Ah, meu Deus, é outra coisa, viu? É outra coisa. E aí, final de semana, sábado, domingo, tá saindo um solzinho aqui e as crianças estão todas felizes, brincando no pátio. Então, não sei se tá saindo barulho aí pra vocês, gente.
Mas aqui é vida real. E aí a última mensagem, então, que sua família espiritual quer passar para você que tá falando que as dificuldades que você tá passando no momento, você tá... Primeiro que é o seguinte, você tá colocando como dificuldade. E eles estão falando aqui para mim, você tá colocando como dificuldade pra gente, se chama vida terrena. Né, gente? Se chama vida terrena. Então, assim, a sua família espiritual nem coloca isso como dificuldade, mas ela respeita, ela entende que para você é uma dificuldade. Então, ela tá falando para você, calma, tranquilo, vai passar. Vai passar, é algo que faz parte da rotina, faz parte do dia a dia, faz parte do jogo, né? Só que tá falando, ela tá falando aqui que você tá dando tanto valor a, de repente, críticas, ou que estão falando de você, ou que estão pensando de você, que você tá deixando minar a sua autoestima, tá deixando minar a sua autoconfiança. Tá falando aqui que você tá desistindo até de fazer coisas que você normalmente faria dentro dessa situação para sair disso. E que você tá se deixando levar pela opinião dos outros, não sei o que tá acontecendo com você. A pessoa tá falando isso pra mim, eu não sei o que tá acontecendo com você, eu não tô te reconhecendo. Você nunca foi assim. Por que agora você tá preocupado com isso? Por quê? Você lembra da outra vez? Da outra vez você foi lá, fez e esfregou na cara de todo mundo que você resolveu. Por que agora você tá sentado no sofá, nervoso, bravo, porque você leu, porque você ouviu, porque alguém veio te falar, que alguém falou que o que você fazia era errado, que não dava certo, que você era malandro, que você era um exibido? Por que você está preocupado com isso agora? Você nunca esteve preocupado com isso. Você nunca esteve preocupado com isso. O que as pessoas sempre chamaram você de exibido, gosta de se mostrar, gosta de meter o louco, se mostrar de malandro, de articulado. O que as pessoas sempre falaram de você, você sempre teve certeza que é uma característica sua e uma característica de sucesso. Que sim, você é uma pessoa articulada. Sim, você é uma pessoa que coloca a cara, que se deixa mostrar. E aí? Quer te chamar de metido, de aparecido? Chama do que quiser. Mas você nunca duvidou de quem você era. Por que agora isso está te incomodando? O que está acontecendo? Né? Então aqui bom, autoexplicativa a mensagem, né? Porque foi diretamente aí. Então, assim, para com isso, cara. Vai resolver seus BO, vai viver aí sua vida. Entendeu? E assim, vai resolver porque acontece. Você tá aí sentado, parado, sentado no sofá, dando atenção, prestando atenção no que as pessoas estão falando. Enquanto isso, o problema tá enrolando, filho. Enquanto isso, o problema tá enrolando, tá virando bola de neve. E tudo por quê? Porque agora você resolveu dar ouvido para papagaio. Né? Falar até papagaio fala. Então, assim, levanta daí e já resolve isso agora no começo, que é uma característica sua. Por isso que as pessoas, mas é um intrometido, mas ele faz isso porque ele quer se aparecer, porque ele quer sair com o mérito de que foi ele que resolveu. Não! Que se foda também. Você tem como resolver isso de maneira rápida. Você tem essa articulação, você tem essa visão além, você consegue ir lá, identificou, resolveu, acabou. Entendeu? Então, enquanto você tá aí sentado no sofá, o negócio tá lá, o caldo tá lá entornando. Então, bora, filho, bora. Sabe o que estão falando aqui pra mim? Não é nem a primeira nem a última vez que vão falar mal de você.
Desculpa, me identifiquei. Não é nem a primeira, nem a última vez que vão falar mal de você, querido. Bora, resolve isso, você tá entendendo? Porque é o seguinte, vão falar mal de você de qualquer jeito. Né? Como eu tô falando, falar até papagaio fala. Então, assim, vão falar de você de qualquer jeito. Se vão falar de você de qualquer jeito, já resolve esse negócio logo no começo, que aí você já não tem mais problema. Entendeu? Ai, gente, que jogo mais divertido. Você sabe por que o jogo é divertido assim? Porque são muitas pessoas falando aqui comigo. Tem muita gente falando comigo. E isso tá muito divertido. Essa família aqui, do jogo 2, é uma família muito divertida. Muito, muito. É uma família muito grande. É uma família muito... Sabe? Como eu te falei, aquelas pessoas palhafatosas que fala, que grita. Ai, gente, que família divertidíssima essa. Que energia boa, que energia boa. Gratidão. Gratidão por poder participar, por poder sentir, por poder ser mediadora. Ai, dessas mensagens. Nossa, gente, olha. Fui lá em cima. Que gostoso. Que gostoso. Gratidão. Ai, meu Deus. Ai, precisava de um tempo para me recuperar aqui, amorequinhos. Espera aí. Ai, vamos lá. Mensagem número 3. Sua família espiritual. Vamos chamar então agora. Ai, a sua família espiritual, os seus, aqueles que te acompanham, espíritos amigos, espíritos afins, aquela galera que tá aí sempre perto de você. Jogo número 3, o grupo número 3 aqui. Vamos lá, eu vou colocar as cartas na mesa. Peraí, tá, gente? É porque eu levo mesmo um tempo para sair de uma conversa para entrar na outra. Essa é a grande verdade. Peraí. Eu vou colocar as cartas aqui na mesa e vou beber água de novo, ó. Tô rouquinha aqui, ó. Peraí. Colocar as cartas na mesa para você ir observando também. E pra mesa aqui não ficar vazia enquanto eu bebo água. Vamos lá, mensagem aqui da família espiritual aqui, número 3. Vou beber aguinha, gente. Segura aí. Bom, a primeira mensagem é que chegou aquilo que você pediu, né? Você tinha pedido um presente. Para você é um presente, né? Você tinha pedido uma graça, uma dádiva, um acontecimento na sua vida. Para muitos pode ser, sim, uma gravidez, o nascimento de um filho, um casamento. Mas pode ser também a realização de um sonho profissional, pessoal, uma viagem, um acontecimento. Gente, um acontecimento mesmo, assim. Pode ser uma festa de 15 anos, sabe aquilo que você sempre pediu? Olha, o meu sonho é ter uma festa de 15 anos. Olha, o meu sonho é fazer uma viagem para tal lugar. Você pediu, assim, é algo que você alimentou. Você alimentou durante muitos anos da sua vida. Quem te proporcionou e aconteceu. Gente, se não aconteceu, ou você tá nos preparativos, ou você já vislumbra isso acontecendo. Tudo bem, eu tô até te dando uma boa notícia, né? De que isso é real. Mas, assim, se você ainda não teve essa boa notícia, ela tá pra explodir agora, assim, nos próximos 15, 20 dias no máximo, porque você já vislumbra essa realização. E qual que é a mensagem?
Afinal de contas, a mensagem é: isso é trabalho da sua família espiritual. Quem proporcionou isso para você foi a sua família espiritual. A sua família espiritual, ela foi enviando pessoas, ela foi enviando condições. Às vezes você nem se deu conta, mas uma bobagem, gente. Às vezes uma ida até a padaria e aí você conheceu alguém, a pessoa comentou alguma coisa, te deu uma dica. Você foi em algum lugar, pegou ali um cartãozinho de um profissional, fez um orçamento e aí viu que era capaz, né, que estava dentro das suas condições financeiras. Enfim, então assim, a sua família espiritual, ela conduziu para que tudo isso acontecesse nos mínimos detalhes. E como eu tô falando, é um trabalho de anos, muitos mesmo. Muita gente envolvida nesse acontecimento. Seja grato, reverencie quando você estiver vivendo essa alegria, esse sonho. Não esqueça, não esqueça de agradecer, mesmo. Não esqueça de agradecer. Bom, segunda mensagem aí da sua família espiritual é que ou tá acontecendo agora, ou já tá te preparando para frente, mas é que pode ser para frente mesmo, gente. Pode ser daqui 3, 5, 6 meses, mas de verdade pode ser até 3 anos para frente do que eu tô te falando agora. Então, daqui para frente, fica ligado. Você sabe aquilo lá que fala assim, uma vez uma cartomante me falou, e aí aconteceu anos depois, é um negócio assim. Fica ligado numa pessoa que vai se aproximar de você, se mostrando muito amigo, muito mesmo. Um amigo, uma amiga fiel. Essa pessoa, ela pode estar ao seu lado num dos momentos mais difíceis da sua vida. De repente, o final de um término de casamento, de namoro, a morte de um ente querido, a finalização de um ciclo qualquer, e essa pessoa, ela ser o seu porto seguro naquele momento, e ela realmente se mostrar fiel, ela realmente se mostrar amiga para todas as horas, aquela pessoa que não tem como você duvidar do caráter dela. Naquele momento ela vai ser tudo aquilo para você, tudo isso, né, para você. Porém, contudo, entretanto, conforme esse ciclo passa e vocês vão para um outro momento dessa amizade, dessa relação, eu tô falando de amizade, tá, gente? Aqui não entra de maneira nenhuma, não tenta adaptar. Não tenta adaptar, aqui eu tô falando de amizade, eu tô falando ou de um homem ou de uma mulher, independente. Mas é uma amizade. Quando vocês entram num outro momento dessa amizade, num outro momento dessa vivência, essa pessoa, ela começa a agir de má fé com você, mesmo, de má fé mesmo, a ponto de roubar as suas ideias, ou de repente conquistar outras pessoas que estão ao seu redor. Aí sim, pode vir sim uma traição conjugal, uma traição de namoro, de repente esse seu melhor amigo, melhor amiga ficar com a pessoa que você está, ou com a pessoa que você gosta. Como eu tô falando, pode ter aí essa pessoa roubar uma ideia sua muito boa de um projeto qualquer, seja ele qual for. Essa pessoa te dá conselhos errados que de repente te prejudica para comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma coisa qualquer. E esse alerta, ele tá vindo como dizendo assim, presta atenção nos sinais, sua família espiritual tá falando, presta atenção nos sinais, porque quando for a hora eu vou te mostrar. É aquele negócio que assim, gente, são os sinais. São os sinais. E eu vou repetir, eu não tô falando de namoro. Não tô falando de relação homem-mulher. Eu tô falando de amigo. São os sinais. Então, assim, observa os sinais.
Porque a sua família espiritual, ela vai estar te mostrando. Ela vai estar permitindo que você veja nas pequenas coisas, de repente um comentário que essa pessoa faz, ou algo que ela falou sobre alguém, né? Quando alguém fala de outro, a gente já fica de olho, porque provavelmente está falando da gente também, né? Quando a gente não está presente. Sabe, naqueles pequenos detalhes, a sua família espiritual está falando para você, presta atenção porque eu vou te mostrar, né? Estará à vista. Não é aquele negócio que você fala, nossa, nunca imaginei. Ai, meu Deus, nunca duvidei do caráter de fulano. Então, mas estava lá e vai ser mostrado para você desde o começo, tá? Vai ser mostrado para você desde o começo. Então, se liga aí. Vamos lá, mais informação, mais informação. Esse vídeo teve alguns silêncios assim, gente, por causa da concentração que ele tá me exigindo. Não é que eu tô fazendo esforço, não é isso. É que eu tô vendo e tô ouvindo, né, as pessoas falarem comigo, e aí eu acabo ficando em silêncio mesmo, porque eu tô prestando atenção. É aquele negócio de você não falar por cima da pessoa, né? Por isso que teve aí alguns... Agora que eu me dei conta. Agora que eu me dei conta que eu tô, às vezes, em silêncio aqui, só embaralhando. Ai, Deus. Sabe que eu não vejo os vídeos depois. Eu vejo o comecinho, né, pra editar o começo, e vejo o finalzinho pra editar o final. Mas eu não vejo os vídeos depois. Justamente por isso, porque, gente, eu tenho vergonha, tá? Apesar de não parecer. Eu tenho muita vergonha. E aí eu acho que eu tô falando errado, e eu acho que eu não fiz a concordância verbal, e aí eu acho que minha voz de taquara rachada, e aí eu... Ai, meu Deus, eu penso tanta coisa, aí eu acho que tá tudo feio por aqui, que é tudo muito simples. Ai, enfim. Então eu nem vejo, viu, gente? Então eu não sei aí. Eu só tive essa pequena percepção agora de que eu estava em silêncio. Nem sei como fica aí no final, aí no vídeo, para vocês assistirem. Bom, outra mensagem dessa família espiritual que está conversando comigo agora no momento. Agora no momento eu estou conversando com 2 pessoas só. Um homem, parecem 2 homens na verdade, um mais velho, um mais novo, mas que são aí porta-vozes de uma família inteira, obviamente. Tá falando aqui, primeiro, tá falando que se você tem uma fé, uma crença, se você já frequentou uma igreja, um templo, um lugar onde você cultue a espiritualidade, tá pedindo para você voltar. Mas não tá pedindo para você voltar para que isso seja penoso para você, para que isso te dê trabalho. Ai, que saco, vou ter que ir lá toda semana, não tô afim, não gosto, sair por um determinado, né, motivo, não tô afim de voltar. Tudo bem, aqui não tá falando para você voltar e ser membro ativo, participante daquilo. Esse homem tá falando aqui que é para te falar que é só para você ir lá de vez em quando, porque a energia daquele lugar é uma energia... vocês estão na mesma frequência, então a energia daquele lugar é uma energia que ela te alimenta, é uma frequência que você consegue se conectar.
Eu sempre dou esse exemplo aqui, gente. É igual frequência de rádio. A gente fica virando o botãozinho. A gente fica, né? A gente ficava. E pronto, só os velhos vão entender o que eu tô falando. A gente ficava ali tentando ajustar a estação justamente por causa da frequência. Então é isso, né? Aqui tá falando, esse homem, ele tá falando para você o seguinte, que quando você vai àquele lugar, quando você entra naquele lugar, existe uma junção de coisas que acontecem. Então, aquilo te traz uma memória, aquilo te traz uma memória ancestral, aquilo te traz uma memória, de repente, de infância ou de tempos passados, que afloram coisas importantes em você, que afloram, te fazem lembrar da sua fé, te fazem lembrar de quem você é, te fazem lembrar da sua ancestralidade, te fazem lembrar de valores, de coisas que você conheceu e que você aprendeu quando você era pequeno ou no momento importante da sua vida, te faz lembrar da sua base, né? Então a gente fala, a gente sabe que o caráter, por exemplo, é algo formado no começo da vida. Então são aqueles valores de base, né? E aí essa pessoa tá falando para você ir até lá de vez em quando, ou ir, né? De acordo. Essa pessoa tá falando que respeita a sua vontade, respeita a sua opinião, mas tá falando que não ir por conta dos motivos que você tá pautando, não vale a pena. Tá falando para você passar por cima disso tudo e ir lá. Nem que você vá, ouça, participe ali, pegue aquela energia. Não sei se é um lugar que toca música, um lugar que canta, que ora, que ajoelha, que sobe, que desce, não sei. Do jeito que eu tô falando, cada culto, cada templo, cada igreja, cada lugar é de um jeito. Não interessa. Então, assim, aqui tá falando assim, você não precisa ficar lá, cumprimentar todo mundo, beijar, abraçar e ficar aquela polêmica, ele voltou. Não precisa. Tá falando para você entrar depois que, de repente, o negócio já tiver começado, vive aquilo, né? Vivencia, pega o que aquilo tem para te oferecer, espiritualmente falando, e sai. É isso, tá? Tá falando que se você tem uma fé, bom, gente, aqui eu fico colocando que é para eu tentar abrir o leque, mas aqui tá falando para pessoas que têm uma religiosidade e aplica ela de alguma forma, tá? Se você não se enquadra nesse grupo, essa mensagem não é para você. Então é o seguinte, aqui tá falando o seguinte, para você, além de ir nesse lugar, para outras pessoas, tá falando o seguinte, procure orientação com essa pessoa. Então, procura o pastor, procura o padre, procura o pai de santo, procura, sei lá, procura orientação, conversa sobre o que você está sentindo, conta o seu problema, desabafa o que você precisa desabafar, porque essa pessoa tem algo importante a te dizer, que vai te trazer uma solução, que vai trazer com que você enxergue as coisas por outro ângulo, que vai te fazer bem, tá? Se dentro da sua fé houver rituais de limpeza energética, de limpeza espiritual, seja ela qual for, passe, benzimento, pegar água benta na igreja, levar um objeto para ser abençoado ali no culto, na troca de energia que acontece ali, não interessa, qualquer tipo de ritual, os espíritas que levam a garrafinha de água para fluidificar, quase que eu não lembro a palavra. Aqui tá falando de qualquer ritual, gente, qualquer um que faça parte da sua crença, tomar banho de ervas, utilizar a energia dos cristais, tomar banho de mar, colocar o pé na grama, não sei. Se eu ficar falando aqui, eu vou ficar horas falando meditação, mantra, não interessa. O que for vai fazer para que você faça essa limpeza energética, que é necessário. É necessário, todos nós precisamos, tá? Todos nós precisamos. Se você sabe e consegue fazer isso sozinho,
Ok, mas aqui tá mostrando para mim que você precisa da ajuda de alguém. Tá falando para você procurar a ajuda de alguém. E pode não ser um líder, pode não ser o pastor, o padre, mas de repente aquela pessoa pode ser um irmão. Pode ser um irmão, aquela pessoa que você sabe que se você falar para ela, olha, vem aqui, dá a mão comigo, vamos orar junto, você sabe que ela vai poder te ajudar, porque no momento você precisa de troca energética. Sozinho, você não vai conseguir, tá? Porque você tá com uma dor emocional, uma dor emocional barra energética, barra espiritual, que faz com que a sua autonomia ela esteja um pouquinho menor no momento. Então você precisa de alguém para ajudar a transmutar essa energia, seja lá através do rito que for, tá bom? E essa solução vai vir através disso. Essa solução vem, só que você não enxerga, você tá... Eu não gosto muito, como eu falo, gente, é complicado falar aqui numa consulta coletiva, porque às vezes por falta de conhecimento as pessoas colocam informações equivocadas e eu quero deixar claro que isso não sai da minha boca, tá? Mas de uma maneira bem leiga, em alguns casos, pode ser exatamente do jeito que as pessoas colocam. Ah, tal coisa tá bloqueando. Tal coisa tá bloqueando. Então, assim, eu diria que para 3% das pessoas que estão me ouvindo, é essa a realidade, tá? Por conta de uma dor emocional, barra energética, barra espiritual, porque isso vai tomando seus outros corpos, né? Acabou criando um bloqueio que tá bloqueando aí essa solução, tá? Para 3% das pessoas que estão me ouvindo, existe um bloqueio energético. Para o restante das pessoas, existe uma descompensação energética e que vai te fazer muito bem voltar ao equilíbrio, tá? Mas sem loucura. Senão, tô com bloqueio energético, preciso disso. Larga de ser louco. Não é. Para algumas pessoas você só tá precisando se reequilibrar, tá precisando lembrar de quem você é, lembrar das suas origens, dos seus valores, para ter clareza mental para conseguir achar a solução, né? Então, assim, numa consulta coletiva como essa, eu não sou irresponsável de falar, ai, você tá com um bloqueio energético. Para isso é feita uma consulta individual, né? A gente faz uma avaliação, um trabalho muito bem feito para chegar a esse tipo de conclusão, tá? Então não vai assistir videozinho do YouTube e falar, ai, eu tô. Né? Não é assim. Não é assistindo videozinho do YouTube que você descobre uma doença física. Então não é assistindo videozinho do YouTube que você descobre uma doença espiritual, tá bom, gente? Sejamos responsáveis. Vamos lá, a última informação, então, dessa família espiritual que tá conversando comigo aqui agora. Gente, outro puxão de orelha. Você tá indo por um caminho errado aí. Você tá perdendo dinheiro, você tá perdendo amigos, você tá perdendo pessoas, você tá perdendo oportunidades, você tá perdendo convívio. Você tá brigando à toa. Gente, o que tá te acontecendo? Oi? Volta, hein? O que tá acontecendo que você tá brigando com Deus, todo mundo, gente? Por que você tá assim? E você acha que você tá com a razão e tá tacando pedra em cachorro morto? Que loucura é essa? O que tá acontecendo? Tá brigando, tá xingando, tá chutando porta, tá descontrolado. Por quê? Porque você tá sendo teimoso, porque você acha que você tá certo, porque você quer fazer do seu jeito. Agora eu vou te falar o motivo. Sabe por que você tá agindo dessa forma reativa?
Porque para você é muito duro ouvir a verdade. Você está se recusando a ouvir a verdade. Aí as pessoas, seus amigos, seus familiares, as pessoas mais sábias, elas chegam para você e falam assim: ó, Zé, a verdade é que você errou. Ó, Zé, a verdade é que você tomou uma decisão errada. Ó, Zé, a verdade é que você está sendo teimoso. Ó, Zé, a verdade é que por conta de um vício seu, de um erro seu, você tá arcando com as consequências agora do que você mesmo fez para sua vida. Se você perdeu a sua esposa, se você perdeu os seus filhos, se você perdeu o seu emprego, se a sua vida tá uma merda, agora a culpa é sua. Mas vem aqui, eu vou te ajudar. Só que você, no auge do seu orgulho, tá mandando todas essas pessoas as favas e tá ficando cada dia mais sozinho, cada dia mais sozinha. Além de ter feito tudo o que fez e errou e acabou perdendo algumas coisas na sua vida, agora você tá dando dessa, de não ouvir o que as pessoas estão te falando e te oferecendo ajuda, porque elas não estão te agredindo a esmo, entendeu? A ideia... Mas, Andréia, por que elas estão falando para mim? Porque você precisa se conscientizar. Porque você só vai começar a tomar decisões certas se você se conscientizar, se você mudar o seu pensamento, se você mudar a rota. E é isso que essas pessoas sabiamente estão tentando fazer com você. E você tá aí, chutando porta, gritando, batendo telefone na cara do povo, bloqueando gente que são as únicas pessoas que podem te ajudar, que podem te salvar. Entendeu? Isso não é legal. Isso não é legal, entendeu? Então, assim, volta, dá atenção pro que as pessoas estão falando. Engole esse orgulho. Engole esse orgulho e sabe, dá uma chance. Essa pessoa, lembra que eu falei que tem um homem aqui? Essa pessoa tá falando assim: você não precisa expor para todo mundo, você não precisa chegar lá no almoço de domingo chorando: ó, eu sou um merda e eu preciso de ajuda. Não precisa disso. Mas tem uma pessoa que se você chegar e se ajoelhar e deitar no colo dela, sabe? Tem uma pessoa que se você chegar e falar: eu preciso de você, eu preciso de ajuda. Uma pessoa. Só que você precisa parar com isso. Gente, terapia. Você está aí num momento, né, de uma... com a mente, né, tão turva. São muitas camadas, tá, gente? Não dá para ficar colocando aqui. São muitas camadas de pensamentos, de sentimentos, né? Você precisa de terapia, porque senão você vai continuar fazendo isso. Toda vez que alguém falar e você grita, você xinga, você chuta, você joga prato, né? Então, assim, é necessário um ajuste da sua conduta. Só que para ajustar a sua conduta, precisa ir de um ajuste mental, de um ajuste emocional, né? Terapia, amoreco, terapia, e busca essa pessoa, pelo menos uma pessoa. Você pode se abrir aí sem vergonha. Olha lá. Esse que é o problema, né? O problema é que você acaba sendo vítima. Porque se você continuar assim, olha que lindo. Se você continuar assim, é aquela bola de neve, né? Então você pensa coisas ruins, você vibra coisa ruim, você atrai coisa ruim e vai atraindo, e aí você vai se juntando com pessoas, né? Então, assim, você é reclamão, você xinga, você chuta, você atrai pessoas desse tipo, você atrai essa merda pra sua vida.
E aí, quando vê, a sua vida é toda assim. É toda assim. Entende? Você vai se afundando, se afundando, se afundando, se afundando. Então, lembra que tu falou, né, de uma pessoa. Olha, aparece aqui na imagem de uma mãe. Pode não ser uma mãe literal aí para você, mas uma mãe que vai te acolher, que vai te entender, que vai ter paciência, que vai ter sabedoria, que você pode se abrir, que você pode contar, né? E assim, você também não aguenta mais. Isso está te consumindo. Isso está te consumindo e aí você vai ficando com medo, cada vez mais com medo, medo, medo. Então assim, para. Não dá mais. Não dá mais. Pode procurar essa pessoa te ama, essa pessoa vai ter a paciência, vai ter a compreensão e você vai sair dessa, tá? Os dois estão falando aqui para mim, você vai sair dessa, ó lá. Você vai sair dessa, né? Aqui tá falando que você vai encontrar uma nova visão, olha aqui, né? Você vai iniciar uma nova jornada, você vai descobrir força, você vai descobrir a força que você tem, você vai enxergar coisas por outro ângulo, você vai enxergar suas próprias virtudes, você vai enxergar seus próprios defeitos, você vai sair dessa. Você vai sair dessa. Só que você precisa procurar essa pessoa, tá? Você precisa procurar essa pessoa para mudar a sua vida. É isso que tá acontecendo agora com você. Tá bom? Então, essas foram as mensagens, gente, da sua família espiritual, né? Tô muito feliz com esse vídeo. Esse vídeo foi muito lindo, muito especial esse trabalho. Eu falo vídeo, mas aqui para mim, né, é um trabalho, um momento muito especial para mim. Espero que tenha sido especial para você também. Deixa, por favor, aí no comentário. Não esquece de dar like, se inscrever no canal. Eu não vejo a hora da gente atingir aí as pessoas, a quantidade correta de pessoas para que a gente possa abrir a nossa comunidade, para que vocês possam ser membros do canal, que aí a gente pode fazer live e eu jogar para vocês ao vivo. O que vocês acham? Esse é um dos planos, né? Quando a gente puder ter membros no canal, uma vez a cada 15 dias, de tempo em tempo, sei lá, a gente faz aí uma live, a gente faz um encontro ao vivo, e aí vocês me mandam as suas perguntas e eu vou tirando para vocês ao vivo. Um dos benefícios aí de ser membro do canal Deia Romano. Então, vamos torcer para isso acontecer? Vamos vibrar? Gratidão por estar aqui comigo, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Beijo!